A mãe natureza é conhecida por ter apenas uma regra: a sobrevivência é do mais forte. Quando dois animais se encontram, ela é seguida à risca. Mas entre a derrota de um e o triunfo do outro, há uma luta épica para decidir o vencedor. Veja agora as maiores brigas de animais capturadas por câmeras. A média de ganhos dos alunos é entre 3 mil e 40 mil reais por mês apenas postando vídeos no YouTube. Se você quer dinheiro com a internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição e nos comentários desse vídeo. Quinto, crocodilos versus hipopótamos. Muitas vezes os crocodilos são creditados como a mordida mais forte do mundo. Eles são destemidos o suficiente para encarar animais maiores como outros predadores mamíferos. Quando se trata de ataque surpresa, poucos animais conseguem escapar das artimanhas de um crocodilo. Portanto, não é surpresa que outros animais, incluindo nós, assustem-se e saiam correndo à primeira vista de um crocodilo. Hoje em dia, mais do que nunca, crocodilos e hipopótamos dividem o mesmo habitat. É até comum ver os dois dividindo a mesma superfície de água pacificamente. Mas nem sempre esses encontros acabam bem, pois os hipopótamos são uma das poucas espécies que não se intimidam com um crocodilo. Eles podem não ser carnívoros, mas a mínima perturbação no seu habitat pode transformá-los no pior pesadelo de um crocodilo. Em um parque na África do Sul, turistas ficaram boquiabertos ao ver um grupo de hipopótamos se acomodando junto com alguns crocodilos na beira da água. Eles cheiraram os répteis e um deles empurrou um crocodilo para fora do seu caminho. Os crocodilos não reagiram e ficaram tão atônitos quanto os turistas. Enquanto isso, os hipopótamos se hidrataram e continuaram confortáveis aproveitando a água. Dessa vez, os hipopótamos venceram sem nem precisar se provar no combate. Prova de que há muitas formas de ganhar uma briga. Ou será que os crocodilos permitiram porque pensaram que não valia a pena? Diga aí nos comentários. Quarto, hiena malhada versus cão selvagem africano. Com suas orelhas arredondadas e pelagem menos proeminente, a hiena malhada é a mais sociável de todos os mamíferos carnívoros. Elas são as mestres da oportunidade, vagando pela savana africana, se aproveitando das caças de outros animais. A hiena malhada tem a capacidade de comer e digerir pele e osso, bem como outras partes de animais. Uma capacidade e tanto para um carnívoro que a maioria dos outros não possui. Tradicionalmente, a hiena malhada ficou conhecida como uma ladra de carcaça. Embora isso seja em grande parte verdade, elas também sabem lutar se necessário. O cão selvagem africano é um excelente caçador em bando, e as hienas sabem disso. Assim, tentam cercá-los ficando por perto sempre que eles abatem uma presa na esperança de roubar uma mordida. O relacionamento entre os dois só beneficia as hienas. E quando os cães cansam de ser explorados, os dois lutam ferozmente pela comida. Infelizmente para o time dos cães, as hienas tendem a matá-los com mais facilidade. Nesse vídeo, por exemplo, a hiena já abateu um dos cães e continua de pé lutando contra os outros. No entanto, o número dos cães são um ponto a seu favor, ao passo que eles se revezam nas mordidas. Por sorte, outra hiena chegou e por pouco conseguiu salvar a sua companheira solitária. As hienas conseguiram assegurar a carne, mas uma delas teve que pagar o preço. Apesar de maiores e mais fortes, as hienas passam um sufoco ao serem encurraladas por um bando de cães selvagens. Por isso, da próxima vez, é melhor garantir que estão em pé de igualdade antes de partir para a briga. Terceiro, búfalo africano versus leão. É conhecido e documentado que, em média, o búfalo africano mata cerca de 200 pessoas por ano. Observadores destemidos, caçadores ousados e simples fazendeiros. Ninguém está a salvo da ira deste animal. Pelo seu temperamento, é possível dizer que nunca foi domesticado. Por mais manso que ele possa parecer de longe, um bom conselho é não arriscar chegar perto dessa fera.
Os leões, por outro lado, permanecem na nossa cabeça como os predadores número 1 do reino animal. Uma de suas presas mais suculentas e apreciadas é justamente o búfalo africano. Num típico bando dos felinos, a leoa é designada para a caça, enquanto o leão protege o resto do bando. Porém, quando a caça é de um animal enorme como o búfalo africano, o rei da floresta dá uma ajudinha às leoas. Nessas imagens, os leões conseguiram abater um búfalo para ser a próxima refeição de seu bando. Ou quase conseguiram, isso porque eles não esperavam que uma manada inteira viesse em socorro de seu amigo. Usando seus grandes chifres, um deles tenta jogar o leão pelos ares. Porém, o felino acaba optando por fugir e abandonar a carne para salvar sua própria. Se bem projetados, os chifres do búfalo podem perfurar órgãos, o que obviamente resulta em fatalidades para o outro lado. Felizmente para esses leões, eles conseguiram sobreviver para contar a história. Poucos escaparam dos búfalos dessa forma. Na natureza, a sobrevivência é mais forte, e quando a união faz a força, os números podem reverter o cenário significativamente. O búfalo sozinho e ferido não teria chance contra um leão, mas um bando inteiro de búfalos, é melhor os leões saírem correndo. Segundo, cachorros versus macacos. No passado, era bem difícil ouvir sobre cachorros domésticos se encontrando com macacos. No entanto, nos últimos anos, cada vez mais macacos têm migrado para áreas urbanas em busca de comida. Agora você pode encontrá-los em quase qualquer metrópole do mundo. Por essa razão, cachorros domésticos e macacos têm tido mais interações do que nunca. Enquanto os cachorros são inegavelmente os melhores amigos do homem, alguns deles não são privilegiados em ter um lar. Muitos têm de vagar pelas ruas em busca de comida e abrigo. E é aí que os encontros acontecem. Nesse vídeo, um grupo de cachorros estava relaxando quando avistou um macaco. Eles rapidamente decidiram perseguir o primata. A tarefa se mostrou bem árdua, já que o macaco utilizou a sua tática clássica e escalou a árvore. Uma vantagem tão grande quanto essa não pode ser ignorada. Assim, na maioria das vezes, os macacos nem se dão ao trabalho de enfrentar os cães. Até porque, cá entre nós, seria uma luta injusta para eles. Ao invés disso, eles apenas escalam grandes árvores e esperam os cachorros abandonarem a perseguição. Os cães não são habilidosos o suficiente para pular nas árvores e são obrigados a esperar para tentar surpreender os macacos na descida. Na verdade, essa é a sua única chance de pegá-los. Porém, anos de evolução enferrujaram os cachorros e hoje em dia eles não são mais caçadores experientes como seus primos lobos. O mais provável de acontecer é que um cachorro assuste o macaco com seus latidos muito antes mesmo de chegar perto. Cachorros podem ser eficientes em muitas coisas, como nos alegrar, nos fazer companhia e assustar gatos. Mas, obviamente, eles não estão mais à altura da caça de outro animal, até porque eles não precisam. Atualmente, a maioria dos cães, mesmo os que vivem na rua, são coletores e não caçadores. Nós acostumamos eles a simplesmente pegar a comida, não lutar por ela, da mesma forma que também fazemos, diga-se de passagem. Primeiro, onças versus crocodilos. As onças pintadas são conhecidas por serem predadores eficientes e solitários. Sendo exclusivamente carnívoras, sua única refeição possível é de carne animal. Para conseguir esse prato, elas também são mestres oportunistas na hora de surpreender as suas presas. Muitas vezes as onças preferem armar uma emboscada elaborada ao invés de simplesmente correr atrás da caça. Dessa forma, ela pode desferir um único golpe decisivo em sua presa. Os crocodilos não ficam para trás nessa disputa. Igualmente mortais, pacientes e traiçoeiros, esses répteis preferem armar suas armadilhas se camuflando na beira dos rios. No entanto, essa técnica só é eficiente quando a presa está na água ou bebendo água. Nesse vídeo, uma onça pode ser vista se esgueirando pela floresta em direção ao rio com seu olhar fixo em uma coisa, um crocodilo na beira da água.
o felino se aproxima sorrateiramente por trás da vegetação e o jacaré não nota sua presença. Quando está perto o suficiente, ele dispara na direção do réptil e por alguns segundos uma briga acontece entre os dois. A onça é munida por uma mordida que pode perfurar o couro duro do réptil e morde diretamente no crânio entre as orelhas, buscando o golpe fatal ao cérebro. Então, ele arrasta o réptil ainda vivo para fora da água e o leva para sua mesa de jantar. Quase nenhum animal é capaz de neutralizar um crocodilo dessa forma e ainda mais arrastá-lo para fora da água ao seu bel prazer. Com certeza a onça realmente mereceu o jantar e merece ainda o título de Rainha da Floresta. E você, já se esforçou desse jeito por uma refeição caprichada? Diga aí nos comentários. A civilização fez o ser humano evoluir a níveis inimagináveis para nossos antepassados e para os antepassados deles. No entanto, a violência ainda é tão comum para nós quanto para os animais. É tão natural quanto comer ou dormir. De um jeito ou de outro, a natureza é mãe de todos. Curta o vídeo e confira esse outro na tela. Inscreva-se no canal e ative as notificações. Lembre-se que a sobrevivência é do mais forte e até a próxima!